Nessa série, eu conto pra você o que ninguém te conta, o que você não vai achar em livro, não vai achar em pós-graduação, dificilmente vai achar aí na norma de forma tão clara e aplicada a um projeto real de instalações. Nesse episódio, eu vou mostrar para você as instalações elétricas e de telecomunicações, porque elas andam juntas. Então a gente vai ter ponto de internet, ponto de iluminação, ponto de tomada também. E vou te passar todas as considerações que eu adotei para esse projeto, um caso real aqui do escritório. Então vamos lá. Essa aqui é um trecho, é um 3D, uma vista de um projeto de uma residência de 2 pavimentos que a gente desenvolveu aqui no escritório. E uma das dúvidas mais comuns é se o projeto de telecomunicações, de internet, TV a cabo, telefonia, câmeras, está incluso no projeto elétrico. Como que a gente faz aqui dentro do escritório? Eu estou contando realmente a nossa prática. A gente insere isso dentro do projeto elétrico. E é claro que no momento de precificar, esse serviço vai a mais, né? Se o cliente vai precisar da instalação para câmera, por exemplo, que não é algo tão comum, não é todo projeto que precisa, a gente tem uma demanda de trabalho a mais. Então, isso vai agregar dentro da precificação, dentro do custo do projeto. Já se a gente tem 10 ambientes, os 10 ambientes vão receber ponto de telefone, ponto de internet, ponto de TV a cabo, a gente tem uma demanda de trabalho diferente do que se a gente tem 2 ambientes, 3 ambientes na casa que vão receber TV e internet e telefone, e só os outros vão receber só a internet, o que é muito comum hoje, chegar ao ponto de internet, telefone quase nem ter, TV a cabo também quase nem ter. Mas é importante a gente verificar isso lá no momento da precificação para precificar de forma assertiva. Aqui dentro do escritório a gente segue o método PRO de precificação, onde a gente precifica por hora e por demanda de projeto. Então, fica bem claro o que a gente tem de demanda de projeto, a mais ou a menos, dependendo do projeto, para cada situação específica, para a gente ter essa assertividade na precificação, ter controle do quanto que a gente vai ganhar por projeto e quanto que vai custar o projeto para nós, para a gente projetista, né? Então vamos lá. Todos os eletrodutos desse móvel, até que você está vendo nesse 3D, vão ser laranja. O laranja é o eletroduto corrugado reforçado. Ele é mais resistente do que aquele amarelo, que é o mais comum aí, porque o amarelo ele é recomendado para alvenaria. Já o eletroduto laranja, ele é recomendado para deixar embutido no contrapiso, deixar embutido na laje antes da concretagem. E como nesse caso dessa edificação ia ser deixado, na verdade vai ser deixado, os eletrodutos aqui da iluminação embutidos na laje, a gente tem desvios pelo contrapiso, a gente verificou com o cliente a possibilidade de fazer todos eles com o eletroduto laranja. Por quê? O eletroduto, vamos falar agora de preço, de bolso do cliente. O eletroduto, ele é um dos itens mais baratos da obra do cliente, tá? Se a gente se compara o eletroduto com cabeamento, com caixinha, com espelho, com módulo de tomada, ele é o mais barato que tem. Principalmente comparado com fiação, né? Que daí vai lá em cima. E para a gente ver a quantidade de mudança do eletroduto laranja para o eletroduto amarelo, às vezes nem compensa para o cliente ter o amarelo lá na obra, que às vezes vai sobrar, vai ficar resto de material que ele não vai utilizar, vai ter que cobrar uma quantidade no amarelo, uma quantidade no laranja, e vai dar uma diferença muito pequena. Além de que, muito difícil a gente fazer uma emenda de um eletroduto laranja para um eletroduto amarelo. Até mesmo do mesmo eletroduto, do mesmo material, é difícil fazer emenda. Então, se a gente, por exemplo, tivesse uma viga aqui, que a gente tivesse que deixar parcialmente o eletroduto, deixa eu trocar a cor, deixar o eletroduto laranja embutido na viga e chegando até aqui, e depois vir com o amarelo restante, já daria talvez mais problema na hora da execução, na hora de passar o cabeamento por dentro, do que deixar tudo com um eletroduto laranja, né? Claro que poderia facilitar colocar esses aqui em amarelo.
que são trechos que vão ficar na alvenaria e vão ligar caixinha a caixinha. Porém, o custo nem compensava para esse cliente. Quando é até uma construtora que vai replicar isso em vários pavimentos, aí é importante analisar isso detalhadamente, porque pode ser que esse custo aí seja um custo considerável que tenha que ser analisado para essa construtora. Já não é o caso dessa residência aqui. Então vamos lá, vamos seguir as considerações que a gente tem aqui. Importante, o quadro VDI, que é o quadro que vai alimentar o ponto de internet aqui, tá vendo que eu tenho um ponto de internet, o RJ45, é o pontinho de internet que a gente usa. Deixa eu abrir ele aqui para te mostrar mais de perto. É esse pontinho aqui, que é o mesmo pontinho que tu tem aí na tua casa, às vezes atrás do painel de TV, às vezes tem no quarto também, se é no apartamento é um pouco mais difícil ter nos quartos, mas na sala com certeza deve ter esse ponto aqui, ó. A ligação desse ponto, ela vem do quadro que a gente chama de VDI, que é o quadro que vai ficar todos os pontos de telecomunicação, de TV, de internet, de telefone, de TV a cabo. Então, o que a gente faz? A gente vai deixar o quadro VDI prontinho lá, quase vazio, para receber a ligação da internet, que vai vir da empresa que o cliente vai contratar, se é Claro, se é Oi, se é NET, se é Flash, enfim, qual internet ele contratar, para instalar o que a gente chama de hub, que é o hub que vai chegar o cabo da internet e vai derivar para todos os demais pontos. Então a gente tem aqui, ó, chegando direto do meu quadro esse ponto, esse eletroduto, na verdade, até o ponto de internet. E esse quadro VDI, ele fica praticamente vazio em projeto, tá? A gente não costuma preencher ele como se comparado ao quadro de circuitos, que vai ter vários circuitos, vários dispositivos de proteção. O quadro VDI, ele fica praticamente vazio. É importante, que é o que eu mais quero ressaltar aqui nesse 3D, nessa visualização do projeto, é a compatibilização. A compatibilização, ela faz com que o nosso projeto fique o mais real possível comparado ao que vai ser executado na obra. E quando a gente fala de projeto executivo, construção virtual, modelo em BIM, a gente tem que colocar as informações aqui, a gente tem que compatibilizar. Sem compatibilização, jamais você vai ter um projeto executivo, tá? Não caia nessa, porque realmente não existe projeto executivo sem compatibilização. Então vamos lá, vamos aos detalhes de compatibilização aqui desse 3D, desse trecho do projeto. E cara, você já vê aqui dentro do modelo estrutural, que é um vínculo do que a gente chama de vínculo IFC, que é um formato de arquivo em BIM que o projetista da estrutura extrai automaticamente do projeto dele. É só ele clicar lá em exportar arquivo IFC, manda pra gente esse arquivo. É um arquivo, na maioria das vezes, é um arquivo leve, que não vai pesar nem no teu computador, nem do projetista da estrutura. E é o mesmo modelo de arquivo que ele manda pra mim, que eu vou mandar pra ele pra compatibilizar também, tá? Então eu recebi esse IFC dele e a gente nota de cara que temos um pilar aqui no meio dessa parede. Aqui a gente tem uma parede, tá vendo que a gente tem pontos de tomada aqui, isso faz parte de um cômodo, temos outra parede para esse lado aqui também, e temos um pilar aqui que não tá na quina, em função do quê? Em função do layout que a gente tem do pavimento inferior. Esse é o pavimento superior, tá? No pavimento inferior e o pavimento superior, as paredes não coincidem, as quinas dos pilares também não coincidem, e aqui deu no meio dessa alvenaria. E aí, o que acontece? A gente já tinha feito a alocação dos pontos conforme a aprovação do arquiteto responsável e do cliente. Então foi definida a posição dos pontos, beleza, é isso aí, batemos o martelo, posicionamos os pontos, iniciamos o projeto. E aí a gente viu que tinha esse pilar aí no meio. E aí o que a gente faz? Solução 1 analisada, excluir esse ponto. Não tinha como, porque o cliente vai fazer toda uma bancada aqui, vai ser um home office, mais uma residência que a gente faz home office, tem sido cada vez mais comum. E aí precisa de um ponto nessa lateral aqui, não vai dar para utilizar essa, também não dá para passar para esse outro lado do pilar. E aí o cliente quer manter esse ponto. O cliente mantendo o ponto, beleza, a gente vai adotar a solução daí na parte elétrica e na parte estrutural, na parte arquitetônica, o que precisar.
tá? Para atender a necessidade do cliente e o desejo do cliente principalmente. E aí, o que que a gente fez? A primeira possível solução era excluir o ponto, já foi descartada. A segunda solução foi desviar esse eletroduto pela frente do pilar, porque aqui o pilar ele tá na mesma grossura, na mesma largura, na verdade, do que a alvenaria. Então o revestimento vai passar tanto pela alvenaria quanto pelo pilar, alinhado. Se eu fizer esse eletroduto passando por frente do pilar, eu vou precisar fazer o quê? Fazer um engrossamento ali no revestimento ou então fazer um dente no pilar. Cliente jamais quer dente, então não vamos aceitar essa opção. Engrossar a parede, ele vai ter que engrossar o revestimento da parede por completo, aí 2,5 centímetros. Então, nos locais normais, aí o revestimento vai estar com 5 centímetros, 4 centímetros. Também foi algo que descartamos aí junto com o arquiteto. Outra possibilidade que a gente analisou foi colocar uma outra descida, né, uma outra derivação aqui e descer por esse lado da parede. Poderia ser, não ia interferir em nenhuma outra disciplina? Poderia, porém, iria aumentar o comprimento de cabo de fiação do nosso cliente. E a gente sabe, né, já te falei que quando a gente pensa no bolso do cliente, a gente tem que pensar com carinho, como se fosse nosso, e o cabo é um dos itens mais caros, se não o mais, na maioria das vezes é o mais caro da execução do projeto elétrico. E aí, por que que eu vou adicionar metros de cabo a mais se é um dos itens mais caros para o meu cliente, se eu ainda tenho outras soluções para analisar? Então, beleza, deixamos essa de lado, vamos analisar outras soluções. Mudar a distribuição do eletroduto, trazer aqui, né, tem uma outra parede desse lado, então trazer o eletroduto por essa parede aqui com um possível ponto de tomada. Não tinha tomada aqui nessa parede, então não tinha nem como vir com o eletroduto pela outra lateral para chegar nesse ponto, então descartado também. Qual foi a solução analisada e agora sim adotada? Foi o desvio do eletroduto elétrico pelo contrapiso até o outro ponto. E claro, utilizando também o eletroduto laranja, que é um eletroduto reforçado. Então essa foi a solução adotada. Até em projeto a gente costuma modelar aqui o contrapiso, geralmente com 5 centímetros. E geralmente no arquitetônico já vem definido. Varia entre 3 e 7 centímetros, mas geralmente é 5. Então a gente já modela esse contrapiso em cima da estrutura, porque a estrutura vem com a laje bruta, né? Sem o contrapiso, camada de regularização, camada de assentamento, piso e tudo mais. E aí a gente coloca esse contrapiso aqui no projeto, até para colocar o eletroduto realmente desviando pelo contrapiso e não pela laje, tá? É pelo contrapiso que a gente faz esse desvio. E aí solucionamos esse problema, essa incompatibilidade, na verdade, entre o projeto elétrico e o projeto estrutural. Então, levantei aqui os pontos importantes da compatibilização entre estrutura, entre arquitetura e entre a instalação elétrica desse ambiente. E agora eu quero falar com você sobre detalhamento. Esse é um 3D que a gente usa no detalhamento desse projeto lá na prancha, tá? É levado lá para a prancha. Para quê? Para ser executado lá na obra, para trazer clareza para quem está executando lá na obra. E com isso a gente tem as anotações padrões, né? Anotação de luminária, por exemplo, que diz qual que é o circuito 1, qual que é o interruptor que vai ligar essa luminária, que é o J36, que é a potência dessa iluminação, nesse caso, conforme definição da arquitetura para o tipo de luminária que seria utilizado aqui. Outro tipo de ponto de anotação padrão é o circuito, então a gente tem o circuito 7, circuito 11, aqui também é circuito 7, 7, 7, que precisa ter nos pontos. Além disso, todo o eletroduto que tem diâmetro diferente de 25, a gente costuma colocar anotação. Para quê? Para a gente não encher todos os eletrodutos de 25, que é a maioria dos eletrodutos do projeto, e pontuar apenas os eletrodutos que são diferentes de 25. Então a gente coloca uma anotação, ó, até que eu coloquei também para não confundir. Às vezes o pessoal passa o de 20 pela parede e eu projetista, quero que seja o de 25 aqui. Foi assim que eu projetei.
Mas além disso, um outro item que a gente leva como padrão aqui do escritório, que a gente considera para todos os 3D, tanto hidro quanto elétrico, é as cotas. 3D tem cota vertical, planta baixa é cota horizontal. E aqui, claro que em todo projeto elétrico a gente tem uma legenda que diz que o ponto com a chura todo preenchido tem tal altura, o ponto com o vazio branco tem tal altura, ponto baixo, ponto médio, ponto alto. Porém, em determinadas situações, e tem visto cada vez mais comum aqui no escritório, são pontos com alturas diferentes do padrão. E aí o que a gente faz? Coloca a cota neles. A gente não pode deixar dúvida. Se esse ponto aqui o cara lá vê que é uma tomada baixa, né? Porque 55 é uma tomada baixa, vai estar representado como baixa, só que não tá parecendo que é 30 aqui nesse 3D. E aí, será que altura que é? Vou lançar no 30, né? Porque tá aqui na legenda. E na verdade não é. É 55 do piso acabado. Todas as cotas são em relação ao piso acabado. Então a gente precisa colocar essas cotas, essas informações, para deixar claro para quem está recebendo lá na obra. Detalhamento serve para isso, para levar clareza, para tornar o nosso projeto, a nossa construção virtual executiva lá dentro da obra. Do ponto RJ, o 45, já mostrei para você, né, que é o ponto de internet. Também gosto de deixar ele especificado, até porque ele tem uma alimentação diferente, que geralmente ela é por baixo, ao invés de ser por cima, como os pontos elétricos, porque o ponto de internet não tem ponto alto, né, pra gente sair de uma distribuição alta, e porque geralmente eles são pontos baixos. Então, vem do quadro, desvia por baixo e sobe ali no pontinho numa altura que também geralmente é baixa, tá? Uma consideração agora de projeto elétrico extremamente importante, tá? Tá vendo que aqui eu tenho um circuito único para esse ponto, que no caso é um circuito de uso específico, é um ponto de uso específico, que será utilizado pelo equipamento que vai gerar imagem e som aqui para o cliente, tá? Então a gente deixou um ponto de uso específico com um disjuntor específico para essa tomada, para essa ligação aqui. Mas, Júlia, uma pergunta comum, tá? Júlia, por que você não levou um eletroduto individual do quadro para esse ponto? Se ele é um ponto de uso específico. Por que vem essa pergunta? Porque chuveiro, por exemplo, é um ponto que a gente faz isso, que a gente pega do quadro, leva um eletroduto individual até o ponto de chuveiro, por ser de uso específico, mas também por ter alta potência. Já esse equipamento aqui, ele tem uma potência baixa, até a gente chegou num disjuntor para ele de 10 amperes, que é um disjuntor pequeno, né? Entre um dos menores que a gente tem disponível no mercado para o cliente comprar e instalar. Então, não tem a necessidade, nesse caso, da gente fazer um eletroduto exclusivo do quadro até esse ponto. Por quê? Quando a gente vai dimensionar um circuito, a gente leva em consideração um fator muito importante que muito projetista acaba deixando de lado, que só pega a potência dividido pela tensão, encontra a corrente e essa corrente usa no disjuntor, que é a famosa regrinha do Peele, né? Não é assim que a gente faz. A gente tem que considerar o fator de correção por agrupamento, que é o FCA, que é o fator que a gente aplica quando a gente tem mais do que um condutor, mais do que um circuito até carregado dentro do mesmo eletroduto. Então, aqui nesse caso, eu tô vindo com o circuito 1, que é da iluminação, o circuito 7, que é o dos outros pontos de tomada. Na verdade, aqui não, né? Nesse eletroduto aqui. Deixa eu apagar tudo para não confundir. Nesse eletroduto que está chegando aqui, eu tenho o circuito 1, tenho o circuito 7 e tenho também o circuito 11, que aí vai dividir para essa lateral, vai descer o circuito 7, o 1 continua indo até essa luminária e o 11 vai seguir até esse ponto. Só que no pior trecho, eu tenho o quê? 3 circuitos carregados dentro de um mesmo eletroduto, o que muda o meu fator de correção por agrupamento. Só que como a minha potência ela é pequena para esse equipamento, para esse ponto, não vai mudar a minha fiação. A gente fez esse lançamento. Não muda a minha fiação continua sendo 2,5, que é a mínima, e 10 amperes, que é um disjuntor ok, um disjuntor aceitável, dificilmente o cliente vai achar menos para esse ponto aqui.
Já quando a gente tem um chuveiro, que é um ponto que tem uma potência muito alta, é o ponto que mais tem potência alta nos projetos comuns, que chega aí a 5.700, 6.800, 7.000 watts, e aí a gente precisa conferir esse fator de correção por agrupamento, porque se eu tenho um chuveiro dividindo o eletroduto com outros circuitos, facilmente eu vou precisar de uma bitola maior, de um disjuntor maior para aquele circuito do que se eu tivesse um eletroduto direto para ele. Por quê? Por causa do meu fator de correção por agrupamento. E além disso, só abrindo um parênteses, além do fator de correção de agrupamento, a gente também tem o de temperatura, que tem que ser considerado na hora de dimensionar o disjuntor e a fiação ali do circuito, tá? Então fica bem atento aí para fazer um projeto elétrico de excelência em BIM dentro das normas e bem dimensionado também, tá? Então, aqui a gente dividiu esse eletroduto com outros circuitos, não teve a necessidade de fazer um eletroduto exclusivo para esse ponto, em função da baixa potência que ele tem e o teste no dimensionamento, tá? Um outro parênteses que eu queria fazer aqui para você é a questão do modelo BIM. Tudo que a gente insere aqui no modelo BIM, seja fiação, eletroduto, caixinha, ponto, módulo, tudo vai para o quantitativo. Vai para o quantitativo para ir para a obra e para ser executado. Então é extremamente importante nós, como projetistas de excelência, projetistas de destaque, a gente fazer o projeto pensando na execução, pensando no que o cliente precisa para executar essa instalação, que equipamento, que peça, que componente que ele precisa para executar essa instalação lá na obra. Beleza? Encerramos por aqui o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa um curtir aqui embaixo. Ficou com alguma dúvida? Quer dar alguma sugestão? Deixa nos comentários que eu vou adorar responder você. E encontro você no próximo episódio de Boas Práticas.